Com a palavra, a deputada Lohana. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Bom dia a todos os servidores aqui presentes. Secretária, eu tenho 4 perguntas para fazer. Todas elas têm um nível de importância considerável, apesar de serem bastante diferentes entre si no conteúdo. A primeira é sobre a perspectiva da mineração em Piuí. A gente tem recebido muitos relatos dos cidadãos, tem um movimento importante acontecendo, que é o movimento Amigos do Araras, que é o Ribeirão de lá. Piuí é uma cidade que faz parte da Serra da Canastra, é uma cidade com produção de queijos maravilhosa e uma cidade que depende muito do turismo, uma das cidades mais hospitaleiras de Minas Gerais, inclusive. Então, essa é uma preocupação muito grande da cidade e da região, porque a maior parte da população não quer que a mineração aconteça lá. Inclusive, hoje à noite vai acontecer uma audiência pública na cidade sobre esse risco. Então, eu queria saber, porque muita coisa se diz nos bastidores, eu queria saber em que pé que está esse licenciamento na SEMAD, se existe alguma coisa de fato ou se está sendo feito um terrorismo antecipado para a população. Em segundo lugar, eu gostaria de entrar na pauta que a Bela tinha falado sobre a questão do desmatamento da Mata Atlântica aqui no nosso estado. O nosso mandato, junto ao mandato da deputada federal Duda Salabert, inclusive protocolou uma denúncia ao Ministério Público Federal em relação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e à Advocacia Geral do Estado, porque nós entendemos que está havendo uma flexibilização, especialmente em medidas infralegais, medidas administrativas, para que a gente possa fazer o que a Bela acabou de trazer aqui, que é uma flexibilização gigante e uma priorização de 2 setores, o agronegócio e a mineração, para que a gente possa fechar os olhos para o que está acontecendo na Mata Atlântica. Me chamou muita atenção alguns aspectos que eu listei aqui, que foi a criação do DAIA corretivo, que é um mecanismo que permite que aquele que desmatou uma área, ao invés de recuperá-la, possa regularizar a infração. O parecer da Advocacia Geral do Estado também, que desconsidera a mancha, desconsidera as áreas de fragmento de Mata Atlântica e considera apenas a mancha para fim de licenciamento. Então, a nossa denúncia está muito robusta, eu posso enviá-la à senhora também. Mas isso preocupa a gente. E trazer que Minas está com o maior índice de desmatamento, porque nós somos o estado que mais tem Mata Atlântica, não me parece correto, e nem do ponto de vista da honestidade intelectual mesmo, porque a gente simplesmente consegue observar um aumento que é percentual. Não é um aumento só de hectares e de números absolutos, o aumento é percentual. E muda ano a ano e mostra que cresceu consideravelmente no governo Zema. É um crescimento de 88%. Então, a gente percebe que o poder coercitivo do Estado, ele está sendo basicamente anulado. A gente está virando uma grande mãe de criminoso ambiental e não dá para entender o motivo. Então, eu queria saber assim, se a senhora realmente acha que essa postura que a SEMAD tem tomado, e apesar de eu saber que a senhora não responde pela Advocacia Geral do Estado, com certeza esse parecer é do seu conhecimento, essa postura que a GE também tem tomado é uma postura de um Estado que tem um mínimo de preocupação com o nosso patrimônio ambiental. Outra questão que eu gostaria de saber é em relação ao Parque do Rio Doce. Aí, se eu preciso pegar um print aqui, porque a gente percebeu que o que aconteceu no início do ano foi extremamente absurdo com os servidores do parque, que foram presos no exercício da sua função, não teve o encaminhamento que deveria ter tido por parte da secretaria. Então, a gente enviou um requerimento, mas não foi respondido ainda. Então, eu aproveito para saber o que está sendo feito em relação à apuração da responsabilidade funcional dos militares envolvidos, tendo em vista que houve excesso e foi reconhecido esse excesso até por parlamentares da base governista. É importante dar o contexto que o Parque do Rio Doce está cercado por pressão imobiliária, está cercado por interesses que são do poderio econômico e do capital, enquanto o gerente do parque tem resistido muito bravamente, os servidores do parque têm resistido muito bravamente, mas uma coisa é resistir quando você tem uma costa quente te protegendo, que deveria ter, a secretaria deveria proteger. Outra coisa é resistir sozinho, e eu acho que nenhum servidor tem vocação para Marte no estado de Minas Gerais. Agora, entrando num assunto um pouco mais delicado, secretária, eu gostaria de saber quais têm sido as providências que vocês têm tomado em relação às denúncias recorrentes de assédio moral na secretaria. No dia 18 de maio, eu cheguei a fazer a leitura de uma carta de uma servidora anônima, falando um pouco sobre tudo que ela tem passado e tudo que os servidores do meio ambiente têm passado dentro da secretaria. Ela faz até um trocadilho com a palavra cisema e sistema. Mas eu sou a primeira, secretária, a falar que a gente não deve dar muita atenção para a coisa anônima.
E eu falei que só faria essa pergunta aqui hoje se eu fosse subsidiada. E eu fui subsidiada. Eu fui perigosamente subsidiada. Eu tenho aqui prints que, assim, na minha opinião, são inaceitáveis sobre o comportamento de um subsecretário da senhora. E aí a gente tem uma situação muito difícil, porque isso foi oficializado. Há um ofício de fevereiro de 2020 do Sindicema, enviando para a senhora, para o seu conhecimento, o pedido de providências em relação ao comportamento do subsecretário Rodrigo Franco. Isso foi enviado para a senhora e, até onde eu sei, sem tomada de providências. No dia 20 de agosto de 2022, foi uma debandada de chefias da superintendência com a saída de 4 servidoras de quadro de chefia. Acho que, considerando que todo mundo quer ganhar dinheiro e todo mundo quer viver bem, as pessoas só saem de cargos de chefia, ainda mais de forma coordenada e juntas, está acontecendo alguma coisa. Então, eu acho que é algo para a gente pensar. No dia 15 de dezembro de 2022, o sindicato te oficiou novamente, pedindo tomada de posturas em relação ao mesmo subsecretário. E no dia 27 de fevereiro desse ano, houve outra debandada de superintendentes, agora na gestão ambiental. Há uma outra denúncia muito séria que envolve outro servidor, o superintendente Diogo, falando sobre denúncias que foram feitas num grupo de WhatsApp pelos servidores e ele, ao invés de reportar a senhora, apagou essas mensagens. Eu estou com todos os prints aqui. E são prints que deixam a gente muito preocupada, porque, assim, o print aqui do servidor Rodrigo Franco, por exemplo. Tudo o que eu mandar você fazer é para você fazer. Você tem que aprender isso. O que eu determinar para você fazer, faça e faça agora. Faça hoje. E ligando insistentemente. Atenda o telefone, várias interrogações. Atenda o telefone, várias interrogações. É para declinar, é uma ordem, cumpra agora. É importante dizer, secretária, que os servidores estão se expondo quando eles mandam esses prints para mim. Porque, com certeza, o Rodrigo vai saber quem mandou esses prints, com quem ele conversou isso. E ele está presente aqui hoje. Provavelmente ele já lembrou. Então, assim, o Sindicema oficia a senhora, por mais de uma vez. Os servidores correm em debandada. Há relatos e denúncias de mulheres que saem chorando da sala desse superintendente. E eu sou a primeira a dizer aqui que todo mundo tem direito de se defender, que todo mundo tem que ser ouvido, que ninguém deve ser considerado culpado de alguma coisa antes de se defender. Mas eu gostaria de saber quais providências estão sendo tomadas para que esse servidor, Rodrigo, possa se defender em relação ao comportamento dele, mas para que as servidoras também possam trazer e se organizar o que elas estão vivendo. Porque eu recebi no meu gabinete, secretária, mulheres chorando e desesperadas em relação à forma como estavam sendo tratadas. E só para fechar, Tito, eu sei que eu preciso encerrar minha fala, até muito obrigada por me escutar até agora. Secretária, aqui nessa casa, nós estamos no bloco de oposição, mas a gente tem um cuidado muito específico com a forma como a gente trata as outras mulheres que estão em posição de poder. Me chamou muita atenção como que a deputada Beatriz foi cuidadosa com a secretária Luísa, porque no dia em que ela veio prestar contas, o secretário Igoreto conseguiu falar até o final. A Luísa foi interrompida o tempo inteiro. A senhora é uma mulher em posição de poder, eu sou uma mulher em posição de poder. Eu acho que a gente tem obrigação de se atentar e tomar cuidado quando outras mulheres relatam que estão sofrendo algum tipo de assédio moral e algum tipo de desrespeito. Essa posição de poder, privilégio, prestígio que a gente temporariamente ocupa tem que servir para a gente proteger outras mulheres, não para a gente ignorar relatos. E grosserias reiteradas, falta de trato reiterado, xingamento reiterado, grito reiterado, isso é algo que a gente tem que levar em conta. Então, eu gostaria de saber qual providência foi tomada após tantos ofícios do Sindicema para a senhora, se a senhora recebeu esses ofícios e o que a SEMAD está fazendo para combater o assédio moral. Obrigada. Então, são 4 perguntas, viu, Tito? Secretária, então, assim, tudo isso vai virar requerimento em relação à mineração em Piauí. Eu fico satisfeita de vocês não saberem de cabeça, então quer dizer que não tem nenhuma movimentação expressiva, senão vocês lembrariam. Mas a gente vai fazer o requerimento para formalizar de toda forma. Em relação a questão do Parque do Rio Doce, é importante deixar de público que o Vinícius tem trabalhado sob constantes ameaças, a vida dele está em risco atualmente e é importante que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente dê para ele a retaguarda necessária, inclusive conversando com a Polícia Civil, com o poderio investigativo que eles têm, se for necessário, para protegê-lo.
Essa questão do assédio moral, do possível assédio moral, eu quis levantar aqui de público porque a gente está num momento de muita sensibilidade depois do suicídio na Polícia Civil, da escrivã Rafaela. Então, assim, a gente sabe que o ambiente de trabalho pode ser adoecedor, dependendo do que a gente está sendo exposto. Quem trabalha no setor público talvez corra mais esse risco ainda, porque só a gente sabe o que é o nosso CPF na reta, qual o nível de problema que a gente tem que enfrentar. Então, eu acredito que o tamanho das debandadas que já aconteceram deveria chamar a atenção da senhora. Não deveria te levar a nenhuma concepção prévia, mas deveria chamar a atenção. Quando alguém tem problemas reiterados com pessoas diferentes, em situações diferentes, talvez o problema não sejam os outros, mas quem está causando. E há a perspectiva e a circulação do nome desse servidor para assumir a FEAM, o que soaria como uma premiação para alguém que ainda não foi completamente liberto dessas acusações. Então, eu acho que é algo que, em respeito aos outros servidores da SEMAD, poderia ser levado em conta antes de premiá-lo dessa forma. Pelo menos que a apuração fosse toda concluída e ele pudesse ficar livre de qualquer acusação, se esse for o caminho, ou então, de fato, levado em conta que o comportamento dele não é correto com os servidores, o que me parece mais provável, considerando o número de servidores que veio reclamar com a gente. Então, a gente vai fazer requerimento de PUI, nós vamos fazer o requerimento também em relação à questão da Mata Atlântica. E sobre o IBGE, secretário, me comprometo a ajudar. A gente pode tentar fazer uma reunião conjunta entre o gabinete da deputada Duda Salaber, o nosso gabinete. Às vezes o IBGE precisa de apoio, de investimento para a compra de algum equipamento, para melhorar a qualidade dessas imagens, e o mandato da Duda pode providenciar isso. Se for algo nesse sentido, eu tenho certeza que a solução vai estar mais perto do que a gente pensa que pode estar. Então, eu queria pedir para o pessoal da assessoria fazer isso para a gente, por favor. Obrigada.